Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler a carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. Depois nós vamos ler vários outros trechos, irmãos. Mas você pode deixar marcadinho, porque esse é o nosso trecho principal. Carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra. E pedimos que o Senhor nos vivifique através dela nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos na semana passada essa série sobre a fé reformada, a propósito, como todos ou quase todos sabem, dos 500 anos da Reforma. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou nas portas da capela de Wittenberg as famosas 95 teses. E nós vamos celebrar, esse ano, estamos celebrando os 500 anos desse acontecimento momentoso que nos define como cristãos protestantes. E entre os vários temas relacionados com essa profissão de fé, essa forma da expressão da fé cristã, estão os chamados 5 solas da Reforma, ou 5 somentes. Solas porque é em latim, né, essa expressão. São 5 somentes. Então a gente já falou sobre a graça, não é isso? Semana passada? Graça e legalismo. Nós vamos tratar dos 5 solas, mas aplicando cada um desses 5 grandes temas da Reforma, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e somente a Deus a glória. Esses 5 temas da fé protestante vão ser tratados tendo em vista questões contemporâneas. Entre tudo o que se poderia dizer sobre cada um dos 5 solas. Então a gente falou sobre legalismo semana passada. E hoje eu vou falar sobre a fé, sola fide, somente a fé. Mas eu vou falar sobre um problema, um dos vários problemas na experiência de fé dos cristãos modernos. E esse problema se chama a fé na fé. A salvação é somente pela fé, mas nós demos um jeito de botar uma outra coisa no meio do caminho da fé. No meio do caminho entre nós e Deus. E isso é a fé na fé. O que é o sola fide? Vamos voltar para as afirmações principais da nossa fé protestante. É a afirmação de que o acesso a Deus e os bens da nossa salvação e a vida eterna, em suma, que o direito de estarmos diante de Deus e herdar as suas coisas, as suas bênçãos, a sua vida, não se obtém por nenhuma obra humana, ou virtude humana, ou procedimento, ou método, mas unicamente e suficientemente por meio de uma confiança irrestrita e incondicional em Deus. Isso é a nossa afirmação do sola fide. A religião tem muitas práticas, muitas palavras, muitas instituições, tem muitas coisas.
Mas, do ponto de vista da fé protestante, todas essas coisas só podem ser expressões da fé, como confiança irrestrita, incondicional em Deus. E no momento em que essa confiança é exercida e ela se traduz em trabalhos, obras, instituições, palavras e assim por diante, nesse mesmo instante, até mesmo todas as nossas obras, instituições, liturgias, recursos, explicações, já estão sob o juízo divino. Porque tudo que nós podemos oferecer de nós mesmos está sob o juízo da cruz. Quando Jesus morreu na cruz, por uma ação do Pai e do próprio Filho, que deu a sua vida espontaneamente, ali Deus comunicou à raça humana uma mensagem bem clara. Bem clara. Nada que o homem possa fazer pode colocá-lo diante de Deus. Então, as nossas obras, enquanto expressões de fé, são aceitáveis a Deus. Mas porque a nossa fé é sempre incompleta, falha, em crescimento, as nossas obras nunca são só obras de fé. E naquilo que falta a fé, ou naquilo que nós fazemos, cantamos, celebramos, organizamos, que não é uma resposta de fé, então imediatamente o juízo divino está ali. O não divino para tudo que a carne, tudo que o homem pode produzir, foi pronunciado. Deus crucificou o homem e julgou o mundo na cruz. A cruz é um grande sim, a gente gosta de pensar nisso. E é verdade. É um grande sim, porque Deus perdoou os nossos pecados por meio de Jesus, e nós somos aceitos por Ele. Mas também é um grande não. Porque para nós sermos perdoados, nós tivemos que ser condenados nele. E você não pode ser salvo se você não entender que você é condenável e que por isso Jesus foi condenado. E que tudo que você faz e pensa e é condenável e por isso Jesus foi condenado. E se você disser, não, eu não sou tão condenável assim, então Jesus morreu à toa. Então, para você receber o grande sim divino da cruz, você tem que acolher no seu coração o grande não do juízo divino sobre o homem e tudo que ele é. Juízo que é totalmente plausível se você for honesto e considerar como suas motivações são impuras, misturadas, não podem nem ser declaradas. Quando você vai no psicanalista, você fica até em crise. Olha a história humana, o que o homem já fez, o que ele é. E seria muita ilusão pensar que nós, frequentadores da igreja, Esperança, somos melhores do que os outros homens que pisaram nessa terra. Se Jesus morreu na cruz, tem que ter uma razão. E você não pode ser salvo pela morte de Jesus na cruz se você não aceitar essa razão. Então a cruz deixa muito claro que se existir a possibilidade de um relacionamento com Deus, só há uma. É com base nele e não em nós. Porque o que nós somos, fazemos, pensamos, organizamos, instituímos, as nossas palavras, ritos, culto, essa reunião, essa cantoria, a minha falação aqui, tudo isso, independentemente da graça e da ação de Deus, é o homem natural, é o que é terreno. E o que é terreno não pode herdar o reino de Deus. Confiança incondicional e irrestrita em Deus. Em quê? Em sua realidade e em sua acessibilidade. Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus, atenção, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Isso é Hebreus 11:6. Então você precisa reconhecer a realidade de Deus, mas também a acessibilidade de Deus, porque Ele responde aos que o buscam, Ele é acessível. Então essas são duas grandes verdades que precisam ser absorvidas no coração. É que nós não nos aproximamos de Deus com as mãos cheias.
Nós precisamos reconhecer a realidade de Deus e receber. Mas se você receber as dádivas de Deus, você precisa crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, por sua natureza, a fé não é uma demonstração da minha piedade, da minha intuição ou do meu gênio religioso, ou da minha superioridade moral ou espiritual em relação a outras pessoas, mas o reconhecimento de que Deus está aqui e de que Deus me vê. A fé, por sua natureza, olhar para fora de si mesmo. É extroversão, não é uma contemplação interna. Às vezes as pessoas pensam isso, que todas as religiões são semelhantes e que a experiência de fé, por exemplo, numa religião oriental como o budismo, pode ser algo mais ou menos a mesma coisa, ou parecido, ou em continuidade com a experiência cristã de fé. Não existe isso. Porque na compreensão cristã de fé, não se trata do gênio religioso. O santo cristão não é alguém que é profundamente iluminado e é uma pessoa superior. Não é isso. Jesus é essa pessoa. Isso não diz respeito a nós, a nossa condição. A ação de fé significa reconhecer, se dobrar diante de Deus como criatura e reconhecer que tudo que eu sou depende dele. Que se Deus não vier a mim, eu não irei a Ele. Que os sacrifícios religiosos que eu ofereço a Deus, na verdade, são respostas a alguma coisa que Ele fez, ou então são atos arrogantes de uma criatura que, a partir das suas pretensões religiosas, pensa que Deus tem deveres para com ela. Que Deus precisa reconhecer como ela é boa, como ela é justa, como ela é sensível, como ela é espiritual. Não, isso é o contrário do que a cruz significa. É necessário, para agradar a Deus, é necessário descobrir, primeiro, que Deus te vê, que Deus se fez acessível, que Deus se lembrou de você. Você não constrói pontes para Deus. Se nós construímos alguma coisa, nós construímos muros. A fé significa descobrir que Deus derrubou os muros que nós fizemos contra Ele. E continua real e acessível. De forma que a fé, irmãos, é um modo de responder a Deus. Atenção para isso. É um modo de responder a Deus que leva em conta aquilo que Deus é em primeiro lugar. Não é o que eu sou. A fé não é uma demonstração de mim. A fé é um modo de relação com Deus que leva em primeiro lugar em consideração o que Ele é e o fato de que Ele é acessível. Leva em primeiro lugar em consideração aquilo que Deus é ou quem Deus é e, atenção, não o ignora enquanto se aproxima dele ou do que ele representa. Porque é absolutamente possível se aproximar, entre aspas, de Deus, ignorando-o completamente e até insultando-o com autoconfiança, orgulho e pretensões de genialidade religiosa. Isso sempre acontece. Jesus contou uma parábola em que um publicano e um fariseu estavam, indo a Jerusalém, e o publicano ele não tem coragem de levantar os olhos para o céu quando vai orar. E ele bate no peito e ele fala assim: tem misericórdia de mim, pecador. E o fariseu passa do lado e diz: que miserável. E aí ele dá graças a Deus. Graças ao Senhor que eu sou melhor do que ele. Graças a Deus porque eu sou melhor do que esse sujeito. Eu jejuo tantas vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo. Graças a Deus. Não, na verdade, o que o fariseu está dizendo é graças a mim. Ele está dizendo assim para Deus: Deus, veja como o Senhor é sortudo, porque o Senhor tem esse servo maravilhoso, que sou eu. E é por isso que eu sei, dada essa pessoa fantástica, genial, espiritual, boa,
bem educada, correta. Graças a mim, o Senhor tem esse servo, e é por isso que eu estou justificado. E o pecador diz, sem levantar os olhos para o céu, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus diz assim, o publicano foi para casa justificado, e o fariseu não. Então você pode se aproximar de Deus insultando a Deus, com suas reivindicações de justiça, bondade, pureza, santidade, méritos, honestidade. Eu sou uma pessoa boa, eu mereço isso, eu mereço aquilo. E sabe quando é que isso aparece? Isso aparece, por exemplo, como a gente ouviu essa história, a Alessandra ficou chocada com essa história, foi uma tentação. Mas ela na mesa de cirurgia, né, voltou a segunda vez na mesa de cirurgia, no passado, para o médico, e aí um enfermeiro falou, você está aqui de novo? Mas olha só que coisa, né? Quem tinha que estar aqui na mesa de novo era o bandido. Era gente ruim. Por que tem gente boa aqui na mesa de cirurgia? Está vendo como Deus não é justo? Deus não é justo? Tem uma coisa errada, porque quem não presta está lá bem, e a pessoa que é boa está aqui na mesa de cirurgia. Faz todo sentido, exceto por um ponto. Ninguém é bom. Só faltou a doutrina do pecado. Só faltou que Jesus morreu. Se você já é bom, Jesus morreu por você. Você não precisa de Jesus, porque você é muito bom, então não precisava de Jesus morrer. Se Jesus morreu, então você deve ter feito alguma coisa bem errada, se Jesus morreu por você. Se teve que o Filho de Deus descer e morrer por você, quem é você? Estou até com medo de andar com você. Se Jesus morreu por você. Capeta, né? Do lado da Alessandra, lá indo para a mesa de cirurgia. Então, é absolutamente importante compreender que a fé é um reconhecimento de quem Deus é, e a fé está absorvida pela constatação de que Deus é quem Ele é, e não absorvida com a sua própria piedade, justiça, ou com o que ela é em si mesma. E lembre-se disso, é possível se aproximar de Deus ignorando quem Deus é, esquecendo quem Ele é, esquecendo a nossa distância em relação a Ele e insultando-o com as nossas afirmações e reivindicações de honestidade, bondade, justiça, e seja o que for. E você pode fazer isso. E quando a gente faz isso, quando alguma coisa der errado, a gente fala assim, Deus, o Senhor foi injusto comigo. Aí você faz isso. Você já pensou isso? Dispense. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou aquelas 95 teses, e a tese 32 dizia, vão para o diabo, juntamente com seus mestres, aqueles que pensam obter certeza da sua salvação mediante recibos de indulgências. Vão para o diabo. Aqueles que pensam que podem construir uma máquina que você aperta o botão e ela processa, né, as coisas e te entrega a salvação, te entrega, seja o que for. Você pode até falar, é a graça de Deus que eu quero, e aí você cria uma máquina para receber aquilo, sem ter que se relacionar com Deus de verdade, e aí você cria um mecanismo, um sistema, e o sistema, essa era a briga dos reformadores com a igreja, é um aparato eclesiástico que entrega a graça para você. Você não tem que se relacionar com Deus, se encontrar com Deus, e você precisa acreditar num aparato de mediação. Existe todo o sistema para entregar aquilo para você. E você não está sempre diante de Deus, posto diante de Deus. Você se relaciona, é claro, existe um acesso a Deus, mas a igreja, o aparato se relaciona com Deus. E você se relaciona com a igreja. Os católicos romanos me perdoem aqui, mas muitas vezes é isso que acontece. Jesus é o único caminho para Deus, mas para chegar em Jesus eu tenho que passar por Maria. E para passar por Maria eu tenho que passar pela igreja. E o magistério, e todo o sistema. E aí, eu estou aqui. Então, é claro, o único caminho é Jesus, mas é porque tem uns pedágios no meio. E aí você não está diante de Deus, você diante de Deus. Você diante de Deus. É diferente. Tem uma razão por que existe protestantismo. Não foi à toa.
com todos os problemas que as igrejas protestantes têm. Mas existe uma razão para existir isso. E a razão é essa descoberta de que o homem está diante de Deus. E Deus veio ao homem, e o homem precisa responder a Deus. Então, quando Lutero percebe que existe um mecanismo, um sistema, e a gente confia no sistema. Você parou de confiar em Deus agora e você criou um sistema. Você não precisa mais confiar em Deus. Você não precisa confiar em Deus. Você agora tem uma burocracia ali. Tem um sistema de crediário para você não ficar no purgatório, para você poder ir para o céu. E você vai lá, e quando cai uma moeda no cofre do cobrador, né, de indulgências, uma alma sai do purgatório. Né? É o que dizia Tetzel. E aí você tem, então, todo um aparato para fazer isso acontecer. Quer dizer, qual o problema do sistema de indulgências? É um mecanismo burocrático de dispensação da graça pela igreja, estabelecido, claro, com fins espúrios, porque a gente sabe que era para recolher dinheiro para construir a Basílica lá de São Pedro, e os alemães ficaram loucos com isso, não só por razões religiosas, mas por razões políticas também. Tem um problema moral. Já é um problema moral. Mas tem um outro problema, é o estrago espiritual, por causa do problema da relação com Deus. Porque a compreensão da relação com Deus e de quem Deus é distorcida. Porque nesse mecanismo você não está mais diante de Deus, exercendo sua fé em Deus. Deus não é acessível a você. Deus não é acessível. Então, uma forma de culto com o nome de cristão que destrói a realidade de que Deus está presente e é acessível não é mais o Evangelho. A fé como explicitação litúrgica, eclesiástica, nesse momento se corrompeu, porque ao invés de ser um meio de você contemplar a Deus, se tornou uma parede opaca. E a fé pode se tornar isso, um aparato religioso, ritual, que ao invés de ser transparente e fazer você contemplar a face de Deus, esconde quem Deus é e te convence de que você está usando o método religioso correto e você segue em frente. Mas a questão da relação com Deus não é posta mais. Ela fica escondida. Ela fica ocultada por causa da prioridade do aparato, do sistema. Isso já aconteceu tanto com o romanismo, hoje acontece aí com sei lá, metade do movimento, às vezes chamado de evangélico, mas que não é exatamente isso, envolve neopentecostalismo, teologia da prosperidade, um monte de coisa, em que as pessoas vão lá para receber certas bênçãos e para apertar certos botões, ou realizar certos rituais, ou atravessar certos processos burocráticos para receber bênçãos, e a questão da relação com Deus não é posta mais. Não é posta mais. Então, esse negócio que o Lutero falou aqui, vão para o diabo juntamente com seus mestres, aqueles que julgam que podem usar Deus para ficar ricos. Também, vão também. É a mesma coisa. Só que agora os protestantes estão fazendo isso, ao invés dos católicos romanos, que estão lutando aí há 500 anos para... Está difícil deles digerirem o que os protestantes disseram. Está parado no estômago ainda, está parado. Está parado. Está digerindo devagar. Mas na igreja evangélica hoje você tem isso, você tem o aparato fazendo o mesmo papel. Irmãos, a graça de Deus e a acessibilidade de Deus, se elas são ocultadas e submersas no sistema humano, nas obras humanas, então você criou um ídolo, um fetiche. Não tem mais o acesso a Deus. Agora, irmãos, assim o faz a teologia da fé e da confissão positiva, que é a fé na fé. Assim o faz a teologia da fé e da confissão positiva, que estabelece o gesto de fé e a confissão da palavra de poder como uma espécie de ato executivo que libera o poder de Deus e libera a ação divina no mundo para que Satanás seja expulso e as coisas sejam transformadas. Então, essa doutrina de que você encontra, por exemplo, você encontra em O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin, ou no livro Autoridade do Crente, de Kenneth Hagin, ou A Poder nas Suas Palavras, de Don Gossé, ou você encontra em livros de Paul Yong-Cho.
e você encontra em muitos livros de autores cristãos aí contemporâneos, de teologia da prosperidade, que vão dizer mais ou menos o seguinte, que a autoridade é do crente, e o crente tem que liberar o poder de Deus no mundo, e ele libera mantendo a posição de fé e a confissão de fé o tempo inteiro. Então, é assim que você libera o poder de Deus. E aí tem uma historieta que representa bem a mentalidade, que é contada pelo Kenneth Hagin, que, a certa altura, ele tem uma visão de que uma pessoa estava passando uma grande dificuldade, os demônios estavam ali agindo, e aí ele ora a Deus, Senhor, faz alguma coisa. Aí o Senhor fala, não posso fazer nada. Aí, por que não pode fazer nada? Porque a autoridade foi dada para os crentes, porque a autoridade sobre a terra é do homem, e o homem entregou para Satanás. Então, o homem tem que tomar de Satanás. Se o homem deixar Satanás agindo, nada acontece. Ok? Consequentemente, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada, só se, Deus falando. Só se a pessoa falar, abracadabra, aí eu faço. Deus tem que pegar assim a Bíblia, né? Aqui, ó, fazer lá, tem que esfregar, aí Deus sai e realiza os seus 3 desejos. E Deus é assim, Deus é o gênio da lâmpada gospel. É o gênio da lâmpada gospel. E a palavra executiva é do mestre, que é quem tem a lâmpada. É isso aí. E é crente. Esse negócio é crente. Esse negócio é crente. Te ri para não chorar. Então, assim o faz essa teologia. Tem um elemento de verdade? Tem um elemento de que, realmente, Jesus falou sobre isso, que se os discípulos tivessem a fé como um grão de mostarda, eles iam falar, né, e o monte ia sair do lugar e ir para o outro. Mas Jesus não estava ensinando naquele momento que Deus é uma espécie de fonte de poder que você usa. Uma fonte de poder, uma tomada. Senhor, desce lá e liberta a pessoa. Eu não posso. Por quê? Porque ela não ligou na tomada. Se ela ligar na tomada, aí o meu poder fluirá e os demônios serão derrotados. Ela não ligou na tomada, não posso fazer nada. Estou preso aqui, no céu, na lâmpada. Então, você vê que assim, é confuso, porque parece que é a fé, o poder da fé. O poder da fé. Isso resume a questão, é o poder da fé. A fé move tudo. Move por quê? Porque a fé canaliza a força divina. Só que uma carga insuportável fica em cima do crente, do cristão. Porque é o seguinte, o tempo inteiro, você precisa vigiar, porque tem demônio para todo lado. E você tem que vigiar os demônios, porque se você não usar a palavra e não expulsar o demônio e tal, Deus não pode fazer nada. Então você tem que ter o discernimento para entender o que está acontecendo. Claro, Deus vai te dar, diz o que vai acontecer, mas você tem que o tempo inteiro ficar vigiando, porque Deus só pode fazer dentro dos limites da sua responsabilidade, da sua compreensão. E se você não liberar o poder divino, a coisa não vai acontecer. E parece verdadeiro, mas não é. É sutilmente, é igual uma nota falsa. Porque parece, tem um monte de gente que vai passar ela. Você consegue comprar e vender, dependendo de onde você for. Parece muito com a verdadeira, mas não é a verdadeira. Esse é o problema da falsidade. É uma coisa que parece o verdadeiro, mas não é o verdadeiro. Porque quando a fé em Deus é compreendida, ou ela é proclamada, ensinada, praticada, o exercício da fé é praticado num contexto em que a compreensão de Deus é falsa, em que a compreensão de como Deus se relaciona conosco é falsa, então é por isso que a fé é distorcida. Porque o que salva não é a fé, é o Deus em quem nós cremos. Então eu repito o que eu disse ali atrás, a fé é um modo de se relacionar com Deus que leva em conta aquilo que Ele é, quem Ele é e como Ele se relaciona com a gente. Então não adianta só falar de fé. A questão é em quem que você crê. É como você imagina o Deus que você crê, ao qual você ora e no qual você exercita a fé. Não é só a fé. Não é só a fé. É como a fé imagina quem Deus é.
E na teologia da fé na fé, Deus é imaginado erroneamente. Como se Deus fosse uma força que nós controlamos sutilmente. Por causa de uma compreensão errada da relação de Deus com o homem, a fé assume contornos antropocêntricos. A fé se torna uma espécie de magia, uma técnica, uma tecnologia, um método. Você tem que confessar a fé, e tem um jeito de fazer aquilo, é uma espécie de técnica. Ao transformar Deus em uma tomada de energia e colocar no centro da imaginação teológica, não o gesto divino, mas o gesto humano, esse está no centro da imaginação espiritual, da compreensão do que é ter uma vida cristã. O que é ter uma vida cristã? O que está no centro não é quem Deus é, não é o gesto divino, é o meu gesto. É o que é liberar a fé para o poder de Deus ser expresso. Então, por causa dessa inversão, cria-se então, a fé na fé. A fé no poder da fé. A crença no poder da fé. A fé se torna um fetiche, um rito, isolado, uma indústria, um mecanismo, uma técnica, um método para fazer o poder de Deus ser liberado. Um método. Irão para o diabo aqueles que pensam que são salvos porque têm uma fé poderosa e não porque creem num Deus poderoso. Abre sua Bíblia, Isaías 43. Irmãos, ouçam, é um trecho longo, mas como Deus é imaginado quando a gente se aproxima dele. Ouça esse texto, leia esse texto. O que esse texto diz sobre o que Deus faz ou não faz? E sobre qual é o lugar da sua fé, enquanto Deus faz ou não faz. Ouça, com atenção, leia aí na sua Bíblia para você acreditar. Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te salvei. Chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito para te resgatar. Dei a Etiópia e Seba em teu lugar, visto que és precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu te amo, darei pessoas por ti e povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo, trarei tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Todo o que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória e que formei e fiz. Fazei sair o povo que tem olhos, mas é cego, e surdos que têm ouvidos. Todas as nações se juntam e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar coisas já passadas? Apresentem suas testemunhas para que se justifiquem e que se ouça e se diga, é verdade. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais em mim, entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim nenhum Deus se formou e não haverá outro depois de mim. Eu sou o Senhor e além de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei e mostrei. Não foi um Deus estrangeiro que fez. Portanto, sois minhas testemunhas de que eu sou Deus, diz o Senhor. Desde toda a eternidade eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, Santo de Israel, por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, farei embarcar todos os fugitivos babilônicos nos navios que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e sua força, e eles juntamente se deitam e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como um pavio.
Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais no caminho, no campo me honrarão, e os chacais e avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, o povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. Veja aí, capítulo 44, versículo 1. Ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Irmãos, quem é Deus aqui? Deus está dizendo o seguinte: Israel, porque Israel pensava muito de si, ou pouco de si. Então Deus diz assim: olha, eu fiz vocês. Eu criei vocês, eu redimo vocês, eu abri um caminho do deserto e fiz vocês passarem. Agora eu vou ter um rio no deserto. Eu vou fazer uma coisa nova. Mas o ponto aqui é que Deus é o Salvador e não tem outro. Deus não é um poder que é liberado quando alguém exercita a fé. Não existe isso. Deus cria Israel, sustenta Israel, leva Israel para o seu destino. Deus é que cuida do seu povo, quem cuida de Judá. Então, Deus está no começo, no meio e no fim. A fé não é um poder ou um método que libera a ação divina. A fé é a descoberta de que Deus está agindo. E existe uma diferença infinita entre as duas coisas. Porque quando você pensa que a fé libera a ação divina, você ainda pensa a fé de modo antropocêntrico. Como se você originasse os movimentos salvadores da graça e os efeitos redentores de Deus no mundo, expulsando demônios, ou levando pessoas à conversão, ou respondendo orações, seja o que for. Isso é antropocêntrico. Ou a fé descobre que Deus já está aqui, ou ela nunca vai trazer Deus aqui. A fé em si não é nada. O que é a fé em si? A fé depende do seu objeto. A fé depende de com quem você se relaciona com a fé. Se a fé é um modo de você aumentar o seu sentido de importância no universo, de você afirmar que você ainda está no controle do processo, então, isso não é fé, na verdade. Ou melhor dizendo, é uma fé idólatra. É uma fé idólatra. Você ainda colocou um mecanismo, e a fé é como a fé do fariseu. A fé que ele exercitava em Deus, a gratidão que ele oferecia a Deus, era, na verdade, uma autocongratulação religiosa. Ele estava falando com Deus aparentemente, mas na verdade estava falando consigo mesmo. Então a fé na fé é exatamente isso. E a questão é: como é o Deus bíblico? Como é o Deus bíblico? O Deus bíblico não vem depois que você tem fé. O Deus bíblico está presente antes, você só tem fé por causa disso. Abre Ezequiel 36. Ezequiel 36, 16. Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como o nome de Deus é santificado? Aqui nós entendemos como. Ezequiel 36, 16. E a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, eles a contaminaram com seus atos e seus feitos. Como a impureza de uma mulher na menstruação, assim era o caminho deles diante de mim. Derramei o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e porque a contaminaram com seus ídolos. E eu os espalhei entre as nações e foram dispersos pelas terras. Julguei-os conforme seus atos e seus feitos. E chegando as nações para onde foram, profanaram meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor que tiveram que sair de sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, ó casa de Israel, não é por tua causa que faço isso, mas por causa do meu santo nome que tendes profanado entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações.
o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado diante delas, diz o Senhor Deus, pois vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas, de vossos ídolos, e vos darei um coração novo. E porei um espírito novo dentro de vós, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei meu espírito dentre vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis os meus mandamentos, e os praticareis, então habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Irmãos, quem pode santificar o nome de Deus? Só Deus. Porque nós, deixados a nós mesmos, o que a gente faz é profanar o nome de Deus por onde a gente passa. E aí a gente ora, Deus santifica o teu nome. Como que Deus santifica o nome dele? Ele falou, eu santificarei meu nome. Como? Eu vou dar um jeito em vocês. Eu vou purificar vocês, santificar vocês, colocar fé dentro de vocês, vou colocar meu espírito dentro de vocês, vocês vão andar comigo. É Deus que faz isso. Que conversa é essa de que a fé libera o poder de Deus? Você tem fé porque Deus liberou o seu poder e te deu fé. A fé é uma resposta a um movimento divino e não um poder que coloca Deus em movimento. Isso é uma falsa religião. É a fé na fé. Nós quisemos dar, protestantes, uma lição no catolicismo romano, ensinando que não devia crer no aparato mediatório da igreja, mas relacionar diretamente com Jesus. Mas aí, na onda do antropocentrismo moderno, o protestantismo foi se adaptando a isso na América do Norte e inventou-se, então, a fé na fé, que é a nossa alternativa. Irmãos, a fé não é nada. Deus é tudo. A fé é alguma coisa quando é uma resposta a Deus. Mas entenda bem isso. Se você tem uma gota de fé, é porque Deus pingou ela aí. A fé é uma resposta a esse movimento divino. Por isso a fé é sempre uma descoberta que Deus já estava aqui e eu não sabia. Que Deus já estava agindo na minha vida e eu não queria. Que Deus já se manifestou no mundo e eu não reconhecia. Na fé, a gente não ora para Deus entrar na nossa vida. A gente descobre que nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu é que estava fora de Deus. Deus não estava longe. A minha mente estava longe, por causa da minha incredulidade. Mas Deus estava aí. E é assim que a gente ora o Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma tentativa de puxar as barbas de Deus e fazer Ele te ver. Ele começa dizendo, Pai Nosso. O que é isso? Começa com o reconhecimento de que você ora num relacionamento que não foi você que iniciou. O seu pai estava aí antes de você. Se você existe é porque você foi gerado pelo seu pai, você foi carregado pelos seus pais, sua mãe, e eles te alimentaram, e até certa altura você conseguiu falar, mamãe e papai. Se você ora Pai Nosso, você já está na relação. Você não ora para entrar na relação com Deus. Quando você consegue pela primeira vez olhar para os céus e orar, é porque Deus já te gerou e já te acolheu. E você já está no relacionamento. E a sua fé não é para liberar o poder de Deus. E se você não tiver fé, o poder de Deus está preso. A sua fé acompanha os movimentos de Deus. E na medida que Deus faz mais coisas na sua vida, a sua fé acompanha o que Deus está fazendo. É assim que Deus lidou com Pedro. É só ler a história. A gente estudou isso aqui. Agora volte para Efésios capítulo 2, foi o nosso texto. O que é que nós temos aqui? A mesma verdade que está lá em Isaías 45. Olhai para mim e sereis salvos. A fé não está consciente de si mesma. Por isso que ela não é fé na fé. A fé está olhando para Ele. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Está em Isaías 42. Qualquer experiência religiosa que faz o homem ser elevado na sua pureza, honestidade, gênio, importância, tira a glória de Deus, não é a verdadeira religião. A verdadeira religião, a fé verdadeira, não está consciente de si, mas de quem Deus é e por que nós cremos nele. Efésios 2, olha o que nós temos aí em Efésios 2, não só naqueles versículos que a gente leu, mas do versículo 1 em diante.
Ele vos deu vida. Quem era você antes, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho desse mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais nós andávamos, segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos filhos da ira como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, enquanto nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, da sua bondade. Deus é o que importa, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, como está lá em Isaías 43. Eu te criei, Israel. Como você pode pensar que você faz um gesto fora de mim? Eu te criei, eu te chamei. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. As mãos de Deus não estão amarradas, enquanto você não tem fé. Respondendo com fé, nós somos salvos, nos convertendo a Deus, deixando os ídolos, nos unindo à igreja, nos santificando para a vida eterna, trabalhando na missão. Mas todo esse andar de fé é criado por Deus e traz glória a Deus, porque não é originado do meu braço, da minha força, da minha inteligência, da confissão positiva, do poder da fé, mas do poder de Deus que nos ressuscitou dos mortos. Ter fé é estar ressuscitado. Ter fé é estar vivo para Deus. Sola fide não significa que a fé é tudo para nós, mas que o Deus em quem cremos é tudo para nós. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, quero te convidar a não ter medo de ter fé, mas se lembrar de que o que importa é que Deus está presente. Leva isso a sério agora enquanto você ora ao Senhor. Amém?